Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 63º episódio do podcast, que tem como tema o mundo corporativo e o olhar 360 graus da sustentabilidade. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ESG nas organizações. Lembrando que ESG é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos conversar em português, nós vamos falar em ambiental, social e governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ESG na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, um Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindeprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindeprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindeprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrados pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. A Camila Patrício, gerente de responsabilidade social e ESG da Rede Santa Catarina. Muito obrigado, Camila, pela presença. E o Marcel Guarilha, fundador e CEO da Truman Stakeholders. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui. Eu vou fazer só uma breve introdução para a gente passar a palavra a vocês, né? Mas é importante a gente entender o momento que o mundo vive, o momento que o país vive. A gente acabou de sair de um fórum aqui sobre as relações do trabalho e empregabilidade no Brasil e no mundo, e o tema ESG veio à tona muito preponderantemente, demonstrando o quanto o poder público, o quanto as organizações estão preocupadas com isso, o quanto elas precisam entender a necessidade de introduzir na sua visão estratégica estes conhecimentos, esta inspiração, né, para os seus colaboradores, para toda a sua cadeia de valor, e o quanto cada um de nós, nas suas respectivas áreas, tem hoje como responsabilidade e comprometimento com a causa. A gente está há muitos anos discutindo esse tema, né? Eu me lembro que em 2005, a Folha de São Paulo me pediu para escrever um artigo na página 3 da Folha sobre sustentabilidade, né? E o impacto foi muito interessante, vindo do editor-chefe da Folha, no sentido de que recebeu tantos retornos, né?
que era necessário a gente voltar a escrever mais, apresentar mais informações técnicas e objetivas sobre o tema. Hoje, a sociedade percebe por um ponto muito claro, né? Os eventos extremos climáticos, as transformações do clima, que atingem o mundo todo, né? A expectativa na Europa, especialmente na Itália, no sul da Itália, eu estive lá em outubro, dando 3 palestras em 3 universidades, e a gente discutia exatamente o temor destas pessoas para o próximo verão. Perspectiva de atingir 53 graus Celsius de calor no sul da Itália. Já aconteceu agora, nessa semana, 48 na Alemanha. Então, tudo isso nos leva a uma reflexão, né? O que fazer? Como fazer? Qual é o nosso papel nessa história? Então, a gente tem ouvido aqui vários indivíduos, pessoas em geral, que estão trabalhando nessa dimensão e que são interlocutores para que as boas práticas de sustentabilidade tenham condições de ocorrer realmente na prática. E é isso que a gente vai ouvir com vocês hoje aqui, entendendo a experiência de cada um nessa jornada, né? Então, Camila, vou começar com você. Tá ótimo. Fale para a nossa audiência como foi sua jornada profissional até chegar a gerente de responsabilidade social e ESG da rede Santa Catarina. Vamos lá, então, Camila. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de ser entrevistada, de comentar sobre essa trajetória. Bom, onde tudo começou, né? Eu tenho uma escola muito bacana que foi o Sebrae. Né? Já descobrimos que nós tivemos Exatamente. Juntos lá, né? Atuei no Sebrae por 23 anos e como é o serviço social de apoio às micro e pequenas empresas, a gente sabe que naquela ocasião você trabalha com indústria, comércio e serviços. Então as pessoas falam, 23 anos, mas como? Hoje em dia isso não pode mais. Mas, enfim, são várias empresas dentro de uma única empresa. Não, né? E a agenda do Sebrae é muito diversa, né? Exatamente. Então você tem a oportunidade de fazer muitas coisas, né? E nesse meio do caminho, eu fiquei durante muito tempo atuando com indústrias, e indústria a gente sabe que tem questões de segurança do trabalho, que é um dos grandes pontos críticos, né, dentro de uma indústria, como também a questão da sustentabilidade, a produtividade, a diminuição de custos que acaba impactando no resultado dos negócios. Atuei muito tempo nessa parte, depois fui para a parte de serviços, porque aí serviços começa a ter um tom maior para todo o nosso país, né? Acabou superando aí os números, na sua maioria de negócios, migraram mais para serviços, e também atuei 10 anos na área de inovação de pequenos negócios, e com isso a sustentabilidade sempre foi um fator norteador de todo esse trabalho, né? Porque principalmente para o pequeno, a diminuição de custos e o ganho de produtividade é fundamental, porque o mínimo valor necessário ali conseguido poupar ou otimizar tem um impacto gigante. Nesse meio do caminho, trabalhando muito com comunidade, geração de trabalho e renda, projetos na área de... Você até comentou de 2005, né? Que também foi o ano do lançamento do Plano Nacional de Resíduos. Sem dúvida. Então, naquela época, nós ajudamos a implementar, através de projetos de cooperativismo, catadores de resíduos, que São Paulo, a cidade de São Paulo tem um grande problema nessa parte de geração de resíduos, enfim. Então, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui caminhando passo a passo ali lado a lado com a sustentabilidade, até que os 3 últimos anos foi na área de políticas públicas. Saí do Sebrae há 2 anos atrás e migrei de carreira, indo totalmente para a sustentabilidade, agora na Rede Santa Catarina. Muito legal. É bacana a gente ouvir sempre essa trajetória das pessoas para que o nosso público possa entender essa realidade. Marcel, super obrigado por você estar aqui também. Obrigado. Conte-nos também para a nossa audiência como foi sua jornada profissional, né? Até chegar a CEO da Truman Stakeholders. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, agradeço a todos. Pois não. Eu sou diretor de cena e produtor executivo há quase 24 anos. Nos últimos 6 anos, decidi aprofundar os estudos em sustentabilidade, estratégias ESG e inovação. Estou concluindo meu segundo MBA.
E desde que eu comecei a me aprofundar com os estudos nessa área, nesses temas, eu decidi que eu iria buscar desenvolver projetos paralelamente. Um dos projetos foi uma expedição. Podemos voltar à pergunta, porque eu estou com um pigarro aqui, desculpa. E aí, eu... Só ele retomar, só você responder a pergunta dele novamente. Tá bom. Mas eu preciso falar a pergunta, não? Não necessariamente. Pode ser a partir da resposta? Isso. Tá, desculpa, pessoal. Bom, agradeço a todos pelo convite. Eu sou diretor de cena e produtor executivo há quase 24 anos. Desde que eu comecei em... Vou fazer de novo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite a todos. Eu sou diretor de cena e produtor executivo há quase 24 anos. Nos últimos 6 anos decidi aprofundar os estudos em sustentabilidade, estratégias ESG. E desde que eu comecei a aprofundar esses estudos, eu decidi desenvolver 2 projetos. Um projeto era uma expedição onde eu pudesse conhecer de perto iniciativas sustentáveis, negócios de impacto e também desmistificar a sigla ESG. O ano passado nós viabilizamos a maior expedição sobre sustentabilidade do mundo. Nós saímos do Ushuaia até o Alasca. E essa expedição, onde nós fizemos uma curadoria de 300 projetos e resultou em 205 visitas ao longo de 18 países, resultou na criação da Truma Stakeholders, que hoje é uma plataforma de negócios de impacto, inovação e estratégias ESG. Muito legal, uma experiência bacana. E quando Sim. você puder, ao longo da nossa conversa, Sim, vai com contando certeza. um pouquinho dessa super jornada. Camila, fale-nos agora um pouco mais sobre as atividades da área de responsabilidade social e ESG da Rede Santa Catarina e da própria Rede Santa Catarina, que muitas pessoas desconhecem o tamanho e as dimensões dela. Por favor. Verdade, Lívio. Bom, a Rede Santa Catarina ela é uma instituição confessional, né? O que é uma instituição confessional? Uma instituição de bases católicas, né? Uhum. Ela nasce há mais de 400 anos, através da Associação das Irmãs de Santa Catarina, que é uma irmandade, né? São freiras, que tem como propósito e legado cuidar do ser humano em todas as fases da vida. Então, desde o nascimento até a fase da maturidade, enfim. E de Brasil, 125 anos completou esse ano, Bacana. né? E inicia-se primeiro através da educação, dando educação para as meninas, primeiramente, e depois também, junto disso, a questão da saúde. Então, nós somos uma instituição de educação, saúde e obra social. Bom, com a minha chegada na rede, já tinha um pouco mais de 3 meses que já vinha sendo tratada essa questão da pauta do ESG, né? Então, implementamos a área, estamos nesse percurso aí há um pouco mais de 1 ano e meio. Então, ao longo desse trajeto todo, é curioso e um pouco desafiador, porque são 12 mil colaboradores, né, efetivos. Então, a gente está falando de seletistas, quase 12 mil colaboradores, e na força de trabalho num todo são 50 mil pessoas, né? Então, entre médicos, terceiros, enfim. Estamos em 6 estados diferentes, sendo que estamos em 6 estados diferentes, sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina. Então, hoje, como gerente de responsabilidade social e ESG corporativa, eu tenho que apoiar o desenvolvimento dessas questões sustentáveis em todas essas frentes, né? E eu queria só mencionar uma curiosidade nossa, que a gente tem um diferencial inovador, porque nós temos a sigla ASG mais E, que é o E de espiritualidade, que é a nossa fundamentação, né? O nosso pano de fundo, é o que nos sustenta. Então, a gente acredita que a sustentabilidade também faz parte da espiritualidade, porque é um ser que está integralmente equilibrado, e aí quando a gente fala de espiritualidade, não é religião, é espiritualidade no seu contexto mais amplo. Isso tem trazido muita força para que a gente implemente a cultura do ESG no dia a dia da vida dos nossos colaboradores e terceiros, sabe? Muito legal, muito bacana. Eu costumo dizer que a sustentabilidade é um estado de espírito. É um né? estado de E dentro espírito. da Rede Santa Catarina se aplica
super bem. E tem que ter consciência, né? Total. Muito legal. Você vai poder contar um pouco mais. Marcel, fale-nos agora um pouco mais da Truman Stakeholders, né? Seus clientes e forma de abordagem nos projetos. Como é que vocês se alinham nisso? Bom, para eu falar da Truman, tenho que primeiro falar da experiência da expedição que originou a Truman. Nós realizamos o ano passado uma expedição do Ushuaia até o Alasca. Foram 3 anos de desenvolvimento de projeto, uma curadoria de 300 E qual era o iniciativas. objetivo da expedição? Evidenciar iniciativas sustentáveis, negócios de impacto, inovação e principalmente desmistificar o ESG, né? Mostrar a relação que o ESG tem com o mercado, com a economia, com essas iniciativas, com o mercado de capitais, e a gente conseguiu trazer todos esses atores e também demonstrar a relação com os 17 objetivos sustentáveis da ONU. Então, esse projeto, desde o desenvolvimento até a curadoria e a realização da expedição, que demorou 8 meses, até o Alasca, nós entendemos algumas tendências e desafios quando a gente fala da agenda da sustentabilidade, né? A primeira delas, quando a gente fala de Estados Unidos, que é um país que influencia não só as Américas, mas todo mundo, é o grande movimento anti-ESG, né? Que vem não só da era Trump, mas de governos anteriores também, alguns estados muito específicos ali, e isso acaba sendo e também tendo um ponto positivo para a criação de uma maturidade dessa agenda em outros territórios, né? Então a gente vê que mesmo as iniciativas e empresas que persistem nessa agenda nos Estados Unidos é que já entenderam que o ESG é uma agenda que ele já não tem, é um caminho sem volta, né? Então, hoje em dia isso está influenciando a criação de fundos de investimento específicos, temáticos nos Estados Unidos. A Europa continua com a cultura de fundos ESG e a Ásia está dançando essas duas músicas, né? Fundos temáticos e fundo ESG. Por que eu estou falando sobre o mercado de capitais? Porque ele acaba influenciando toda a cadeia, né? Então, o que está trazendo essa tendência, esse movimento relacionado ao ESG? As iniciativas sustentáveis, as empresas e também as gestões públicas, eles estão muito focados em indicadores de decisão, em dados. Então, a principal tendência dessa agenda que a gente enxerga hoje é a criação de dados, né? Dados de impacto, seja ambiental, social, principalmente de governança, que é o que vai proporcionar uma relação mais sadia com todos os atores. Seja um fornecedor, seja um investidor, seja a própria gestão do negócio. Então, baseado nessa tendência e também desafio ao mesmo tempo, é que a Truman foi criada para poder apresentar soluções baseadas em dados, indicadores, inteligência artificial e trazer inovação para o mercado. Muito legal, hein? Uma experiência incrível essa, Sim. Né? Incrível. E os resultados dessa expedição, tem algum documentário, alguma imagem, tem todo nós tivemos, trabalho, né? Sim, nós tivemos um patrocinador onde o foco deles é a cadeia produtiva do plástico. Então, como eles trabalham com o desafio do plástico, de conscientização, gestão de resíduos, economia circular e também inovação em torno do plástico, que a gente está falando do bioplástico, bioembalagens, né? Para eles interessava muito esse projeto como aspecto, como para trazer uma consultoria e também uma pesquisa de inovação no mercado. Então, eles apresentaram 37 stakeholders que nós poderíamos visitar na rota, nós selecionamos 12 e ainda trouxemos mais 40, relacionado à educação ambiental, à economia, à gestão de resíduos, economia circular, inovação, biodesign de embalagens, e o projeto ele acabou servindo também como uma curadoria para outras frentes. Então, a gente falou de inteligência artificial, falou de Amazônia, fome na Caatinga, conservação oceânica, a gente acabou abordando todos esses temas. O propósito principal do projeto, levar conhecimento sobre a sustentabilidade e demonstrar a relação com a maturidade de mercado de capitais, que é o papel do ESG, né? O ESG existe na empresa exatamente para trazer uma maturidade para a agenda da sustentabilidade, e muita gente interpreta a sustentabilidade só como meio ambiente, mas envolve o social e, né, o desenvolvimento das empresas como um todo. Muito bom. E é curioso isso, porque se a alta de gestão não tiver inserindo isso dentro de um aspecto estratégico da organização, você não consegue cascatear isso em ações práticas, né? Então, o aspecto de governança,
ele tem que andar lado a lado ali, de mãos dadas, com toda a estratégia do tático e da operação, porque senão acaba que não faz isso mesmo. sentido, né? E é muito interessante isso, porque quando a gente fala de desenvolver uma agenda sustentável dentro de uma empresa, está totalmente vinculado ao orçamento, né, a investimento. Se você não trabalha dados de forma transparente, demonstrando o impacto gerado social e ambiental, como é que você vai captar recurso, né, da alta diretoria ou até de investidores, sendo que você só quer convencer um cliente, um investidor, baseado no propósito. Exatamente. E a gente sabe que o mercado, eles olham números o tempo todo, vinculado a uma agenda que é super importante. Né? Legal, muito bacana. E Camila, falando um pouquinho mais na prática, né? Sim. O Santa Catarina já implementou a matriz de materialidade? Vamos. No eixo social, né? Quais são as principais ações? Porque é um ponto de referência para o Santa Catarina, Sim. o S do social, né? Exatamente. Bom, como eu iniciei falando para vocês, é uma instituição filantrópica, né? Uhum. Então, até como a gente estava mencionando agora, por ser filantrópica, esse desejo da organização de avançar nessa pauta já é um grande diferencial, porque diferente das grandes empresas que têm capital em bolsa, né, aberto, enfim, não existe essa obrigatoriedade imposta, mas existe uma obrigatoriedade de consciência, né? E a gente bebe muito na fonte, em memória, né, do nosso Papa Francisco, que há 10 anos atrás escreveu uma carta, que é o Laudato Si, e que norteia esse trabalho. Então, a gente utilizou isso como base para escrever todo o restante também, né? E aí, falando da materialidade, num primeiro momento, a gente entende que fazer todo um benchmark, entender quais são os pontos críticos dentro de uma instituição hospitalar e dentro da educação, o que faria mais sentido e reverberaria dentro de uma estrutura metodológica tradicional de matriz de materialidade, a gente percebe a necessidade de observar as nossas externalidades, né? Tanto o impacto negativo como o positivo, que a gente já faz há mais de 25 anos. Então, a partir desse cruzamento de informações, nós montamos, sim, a nossa materialidade. É necessário a gente revisitar, porque muita coisa a gente já conseguiu avançar, né? Mas a gente acabou primando um primeiro ano observando os nossos números, levantando os nossos indicadores, porque, como eu mencionei, 12 mil colaboradores, 11 mil e uns quebrados, porque tem essa flutuação às vezes, acaba que nós refletimos uma sociedade, né? Quase uma cidade de pequeno ou médio porte, né? Enfim. E aí, quando a gente fala de social, a gente tem diversas ações, né? Nós temos escolas sociais, essas escolas são escolas gratuitas para a comunidade, então creches, escolas, também atuamos no SUS, em boa parte dos nossos hospitais, então a gente tem um impacto social muito grande. Tem localidades onde é necessário, nós somos a única instituição de saúde num raio de 53 cidades no entorno. Então, é um impacto grande, né? Então, a gente manter a nossa operação em dia, organizada, com todos os processos dentro do contexto do que diz, né, e prega o ESG é fundamental. Mas hoje a gente tem dois programas muito importantes que a gente tem atuado e realizado, que nós lançamos o ano passado, além de toda essa parte da filantropia, que é o Florescer, que é um programa de acolhimento a mulheres em situação de violência doméstica. Então, é um trabalho que a gente realiza através de um canal 0800, onde a mulher pode ligar. Se ela estiver em situação de risco emergente, a gente tem toda uma rede de apoio que acolhe ela e tira ela daquela situação de risco. Isso é para o público em geral? Colaboradores e terceiros, mas a gente, ele é faseado, né? No primeiro momento, a gente começou nesse formato, porque lembrando, 12 mil colaboradores já é um cenário extenso, mas a gente também tem a possibilidade de estender isso adiante. E o ASA, né, que é um programa voltado à saúde mental também, para cuidar de quem cuida.
porque a gente sabe que a questão psicológica tem assolado emocionalmente muitas Muita pessoas, né? Tem razão. Muito legal. Enfim, E Camila, você me fez lembrar duas coisas na sua fala. Laudato Si. Laudato Eu Si. tive a oportunidade de ser convocado pela CNBB lá atrás, quando o Papa levou essa mensagem para os bispos do mundo. A CNBB me chamou e passamos lá 4 dias de trabalho para originar o texto de colaboração da CNBB para o texto final da Laudato Si. E eu tenho vários artigos escritos sobre esse momento que eu vivi, que foi consagrador, depois de ouvir, né, o documento final e de ler o documento final, com muitas coisas que nós tínhamos discutido no âmbito aqui do Bispado Brasileiro. Foi muito bacana. E o segundo ponto é que o nossa audiência precisa entender também que o Hospital Santa Catarina está onde? Na Localizado na Avenida Paulista. Paulista. E eu, como presidente da Associação Paulista Viva, abraço o Hospital Santa Catarina. É engraçado porque nossos que... ícones da Avenida Paulista. É verdade. gigantescos. Você sabe que o Hospital Santa Catarina, que está alocado na Avenida Paulista, ele realmente é um ícone, muita gente visita lá, e a maioria das nossas unidades, ela tem esse lugar de afetividade com as pessoas, Sim. né? Ou alguém nasceu no Hospital Santa Catarina, ou teve um caso de uma família, algum familiar que teve que estar ali por um período, enfim. Então, a gente tem essa... E eu fico sempre muito feliz, porque quando as pessoas falam, eu sei qual que é, eu tenho uma relação emocional com o hospital, a gente sempre fica muito bacana, feliz com muito isso. legal isso. Marcel, conte-nos... Agora vou te pegar. Conte-me sobre o vídeo que resultou naquele projeto da Rede Globo que você me mostrou, que eu achei o máximo que você idealizou, e os impactos, né, que Sim. aconteceu. Bom, um dos primeiros projetos que a Truman realizou no ano passado foi o primeiro informe de sustentabilidade do mundo em realidade virtual 360. Nós, em parceria com os estúdios Globo, com a Globo, nós mapeamos todas as Isso é bom ações... para você, viu? Um negócio incrível. É. que eles fizeram. Nós mapeamos todas as ações sustentáveis do Projac. Para vocês terem uma ideia, o Projac ele tem um consumo proporcional a uma cidade de 230 mil habitantes. Então, ali tem energia, tem água, tem esgoto, tem diversas ações ambientais e sociais. Então, após mapearmos todas essas iniciativas, nós propusemos um formato inovador, que era um tour virtual 360, uma experiência imersiva, para que não só o relatório se conectasse com o mercado de capitais, investidores e um público muito específico, mas um público mais abrangente. Hoje, a partir dessa experiência, estudantes, né, universitários, executivos, os próprios stakeholders conseguem conhecer mais de perto as iniciativas Globo. O nosso próximo passo de atualização desse formato é fazer a integração de dados com inteligência artificial. Então, a gente já está desenvolvendo esse formato. Hoje ele é um relatório, ele é um informe de sustentabilidade muito humanizado, porque nós trouxemos os departamentos, diretores, com reforços gráficos ali de indicadores e fotos, mas agora a gente vai começar a trazer mais dados, mais técnicos, mais aprofundados para esse formato. E o terceiro passo vai ser se conectar com o IFRS 1 e IS2, que em 2027 entra em obrigatoriedade as empresas de capital aberto relacionarem os demonstrativos financeiros com suas metas, né? E a gente agora em 2026, viu? 26 começa o exercício e 27 entra em obrigatoriedade. Agora, a gente acredita que a hora que esse momento chegar, né, da relação dos demonstrativos financeiros com as metas ambientais, sociais de governança e com a inteligência artificial, os relatórios de sustentabilidade não passam de 3 meses. Então, esse exercício que a gente tem de 2 meses, a gente vai ter esse exercício que a gente já está fazendo, o cruzamento de dados praticamente em tempo real, para cada 3 meses, que é o sonho de todo investidor e mercado de capitais, ter acesso a dados de uma forma cada vez mais rápida. Então, com a adesão da inteligência artificial e ferramentas aliadas aí, a gente acredita que os relatórios, além de fazerem parte de uma experiência imersiva, né, onde o público consegue conhecer as ações, quando a gente fala de governança mesmo, eu acho que vai ser tudo mais dinâmico. Legal. A gente está apostando nisso. E, Marcel, esse material, ele está disponível para a população? Sim, com certeza. Está na página.
A gente lançou ano passado, relacionado ao relatório de 2023 da Globo, está na página ESG da Globo. Esse de 2025, tratando 2024, a gente ainda não atualizou, mas 23, se entrar, está disponível lá. Tour virtual 360 Estúdios Globo, e ali é o primeiro informe com esse formato. Muito bacana, grande experiência. Sim. Camila, a Rede Santa Catarina tem já um inventário de emissões, né, dos gases de efeito estufa. Vocês emitem um relatório de sustentabilidade? Eu estou até com os olhos brilhando, né? Porque ontem nós fizemos o lançamento interno do nosso primeiro... Físico, isso, né? Modelo GRI, como é que é? Modelo GRI. Primeiro relatório... que bacana. Primeiro relatório como de sustentabilidade, né? Sim, nós já tínhamos um relatório de atividades. De boas práticas, né? Isso. Assim. Mas eu vou voltar só um pouquinho. Então, a partir do momento que nós fizemos a nossa construção da materialidade, a gente definiu, então, critérios básicos, né? De um hospital que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, enfim, não para nunca. E também o lado das escolas, que tem também uma vida ativa grande. Além de um lar de pessoas idosas também que nós temos. Nesse sentido, nós fizemos todos os levantamentos de informações que leva bastante tempo, Sim. principalmente agora com a sua fala da inteligência artificial, quanto é importante, né? Porque isso otimiza, dá mais agilidade para todo esse processo. E aí, em cima disso, nós utilizamos como base a ABNT 2030. Então, nós aplicamos a ABNT como um primeiro exercício, né? Para a gente entender e também para não assustar tanto as Sim. pessoas internamente, né? A partir da ABNT 2030, aí nós construímos a nossa materialidade, definimos água, energia, resíduos e emissões de gases. Na questão do social, nós definimos a questão psicoemocional, né? A questão da saúde, qualidade de vida, saúde e segurança no trabalho, porque impacta bastante, principalmente no aspecto da saúde. E também negros e pardos em cargos de liderança, um percentual de negros e pardos em cargos de liderança, e mulheres também em cargos de liderança. Nós conseguimos, no social, a gente conseguiu bater todas as metas do ano passado. No ambiental é um pouco mais desafiador, Sim. mas caminhamos. E aí, a partir disso, nós chegamos à conclusão de que, poxa, a gente precisa acelerar, andar um pouco mais, dar um passo, tracionar melhor isso. Então, nós fizemos um segundo exercício da ABNT 2030, saímos de uma pontuação X e migramos para uma outra que eu vou falar dessa forma, que é para trazer a curiosidade para as pessoas olharem o nosso relatório de sustentabilidade. E aí, em cima disso, a gente fez, então, o exercício de elencar os nossos emissores, saber quem eram os nossos principais ofensores de gases de efeito estufa. Então, nós fizemos escopo 1, escopo 2 e parte do escopo 3. É um super avanço. Porque Exatamente. A gente precisava avançar numa gestão mais efetiva de relacionamento com os fornecedores. Que hoje nós temos uma rede, uma cadeia de 14 mil fornecedores distintos, então até chegar em todos eles, né? Então, lançamos em abril, o nosso relatório de gases de efeito estufa. Agora nós estamos elaborando o nosso primeiro plano de mitigação, né? E agora, ontem, exatamente hoje, para todas as pessoas, nós demos a publicidade através do nosso site, da Rede Santa Catarina, né? Lá você vai conseguir acessar o nosso relatório de sustentabilidade, que a gente não diz que é o primeiro. Nós estamos avançando, evoluindo de um relatório de atividades para um de sustentabilidade. Isso é um processo mesmo. Né? Exatamente. Muito legal. E mãe da criança acha a criança feia? Não, né? Então ele tá lindo. Como é que é a sua equipe? Hoje, então, muito curioso isso. Hoje nós, na área de responsabilidade social e ESG, sou eu e uma especialista, que é a Fernanda.
Entretanto, nós criamos uma estrutura de governança muito curiosa. Então, nós temos uma estrutura de uma comissão estratégica de ESG, onde eu tenho alguns líderes de áreas distintas. A nossa CEO, né, a nossa superintendente, ela faz parte dessa comissão junto conosco. Então, a gente se reúne semanalmente para tratar da pauta, tá? E essa comissão, que tem um representante do cluster SUS, do cluster privado e também das unidades escolares, nos ajudam a cascatear essas ações estratégicas em comissões locais. Então, eu tenho uma comissão ESG em cada unidade, em cada casa nossa, e essas comissões é que, junto da nossa definição da política ESG que foi construída, da questão do regimento interno dessas comissões e também do plano de sustentabilidade que cada unidade nossa está em fase de construção. Hoje o Hospital Santa Catarina já tem o seu plano de sustentabilidade estruturada e a Casa de Saúde São José no Rio de Janeiro também. Agora a gente está disseminando essas informações para que os demais também tenham. Então, eu não tenho uma equipe inflada no corporativo, mas ela é transversal através dessa questão de, como eu posso dizer, do ecossistema de ESG disseminado na rede. E é um modelo que muitas empresas estão adotando também. Então, isso a gente percebe dentro dessas dimensões de contatos que a gente tem com as organizações, entendendo modelos que cabem dentro da sua estrutura e que acabem gerando material informativo, confiável. Exatamente. Dentro da estrutura organizacional. E além disso, a gente pega todo o conteúdo gerado através da comissão estratégica, a gente sobe, né? Então, aí passa para a colegiada, que são os diretores executivos, e deles para os comitês, onde o Comitê de Pessoas e Espiritualidade, onde nós temos as irmãs, e o conselho, que também conselho que faz toda essa harmonia para que a gente atue de maneira mais estratégica em toda a nossa ação. Parabéns, muito legal. Obrigada. Marcel, como você enxerga o mercado de audiovisual na estratégia de sustentabilidade das organizações? Você acha que essa atividade de audiovisual é um elemento facilitador? Eu vou vincular a sua pergunta ao avanço da inteligência artificial, né? Inclusive o pessoal aqui do podcast sabe o quanto a inteligência artificial está avançando, né, em relação à produção audiovisual. E quando a gente fala de prompt, conhecimento, direcionamento, isso está totalmente relacionado ao mercado da sustentabilidade também. Não basta você ter tantas ferramentas se você não tem profundidade e se também você pode dar margem para uma comunicação ou um greenwashing, né? Então, é muito importante vir de dentro para fora, né? Qual o entendimento, qual que é a maturidade da agenda, o que comunicar, como comunicar, com quais ferramentas. Então, quem trabalha com audiovisual, com marketing, com estratégia, também tem que aprofundar nesse conhecimento para não expor nenhuma empresa de forma equivocada. São poucos ainda no Brasil, tanto agências de publicidade como criação e produção de conteúdo nesse sentido, mas eu acredito que em pouco tempo, até com a ajuda da própria inteligência artificial, quem trabalha com audiovisual vai ter ferramentas para aprofundar mais esse conhecimento, né? Ontem eu estava conversando com um amigo, até abrindo um parênteses aqui, e falando, eu acredito que o futuro do cinema, né, quando a gente fala de inteligência artificial, tudo bem, vão ter regulamentações que vão preservar a cadeia de atores, de trabalho e tudo mais, mas eu não duvido que em pouco tempo, antes de entrar numa sala de cinema, você vai escrever em 5 linhas o filme que você quer assistir e o filme vai ser criado em segundos. Então, eu acredito que está próximo disso. A gente não está falando nem de 5 anos, talvez 2 anos aí, você vai criar o seu próprio filme que você vai assistir, ou no cinema, ou com a sua família, baseado na inspiração que você tem. Então, são cuidados que a gente tem que tomar, que tem o viés da imaginação, das vontades, mas também da maturidade dos negócios. Eu acredito que isso tudo vai convergir em pouco tempo. Eu estava aqui observando sua fala, eu vi nesses últimos dias também que há uma percepção do mercado que o cinema é um ser em extinção,
nos próximos 5 anos por conta de exatamente tudo que você acabou de falar. Eu E acredito que vai ser uma outra forma, e o cinema será uma experiência. É isso que eu Não falo. mais um cotidiano, vamos no Com cinema? certeza. Não, vai ser um momento de experiência, de lazer, a família vai levar as crianças para ir num dia e ver isso aqui é um cinema. Eu E acho aí que... você vai fazer alguma coisa nesse nível aí Exatamente. né, Acho de que grande parte tecnologia. do audiovisual, do entretenimento, também vai sofrer um desgaste, porque ele se torna descrente, você não sabe mais o que confiar, em quem confiar. Então, eu acredito que tudo que estiver relacionado à experiência e a trilhas de conhecimento vai ganhar muito mercado nos próximos anos. Mercado de eventos, né, de criação de experiências imersivas. Então, a gente também aposta bastante nesse segmento. E você sabe que eu fico imaginando que hoje a gente vive algo muito próximo do que foi a virada do século passado, né? Então, as pessoas também tinham alguns temores de que ia deixar de existir uma série de coisas, enfim, como quando nasceu a televisão, quando nasceu o rádio, e as pessoas, não, mas agora a televisão vai matar o rádio, enfim. Sim. Então, eu acho que não vai deixar de existir, mas ele vai se reconfigurar, vai se transformar, né? E a partir disso, você sabe que ontem eu estava num evento, existe um grupo que está trabalhando as questões da Semana do Clima, chama C3. E esse grupo tem alguns gestores de grandes empresas, e ontem nós tivemos um encontro para tratar de algumas frentes e projetos que a gente está fazendo, e tinha uma produtora que lançou um filme justamente para sensibilizar. E o que eu achei curioso é que ela uniu não só a experiência do filme, mas o transbordamento do filme para as questões práticas, com oficinas, com atividades interativas, com jogos de gamificação, trazendo para a experiência que tem a ver com o que você está falando. Então, eu acho que é isso, sabe? Acho que é essa possibilidade da gente explorar as diversas vertentes e formas, música, as artes de uma forma geral, né? Já existem livros, né, que tem QR Code, que tem interação com agenda de eventos ou com atualização em audiovisual. Então, você vê que o próprio livro, já existem formatos que estão chamando para isso também. É verdade. Então, é muito interessante. E Camila, continuando aí um pouquinho com a sua fala, agora nós vamos fazer uma pergunta mais geral para você poder nos passar essa informação. Como você vê a aplicação das práticas sustentáveis e da metodologia ESG na área da saúde como um todo? E eu te reporto isso por uma questão. Nós estamos aqui dentro de um sindicato do setor de serviços. O setor de serviços é o que mais demorou para enxergar a necessidade de abraçar a causa da sustentabilidade, de entender esses impactos dentro do seu negócio em si, dentro da ação que cada um tem, porque o setor de serviços praticamente são pessoas envolvidas, e esse tem sido um trabalho gigante que a gente está fazendo dentro do setor, no sentido de promover. Fizemos um fórum de sustentabilidade do setor de serviços há 15 dias atrás, fizemos a cartilha ESG aqui para o Sindiprestem, acabamos de fazer agora um fórum, quer dizer, a gente está discutindo muito intensamente essa presença do setor de serviço. E a área de saúde, em particular, só para fazer aqui uma digressão, dos 63 episódios que nós já entrevistamos, não entrevistamos ninguém da área de saúde. Opa! Você é a primeira que está sendo entrevistada. Porque o próprio mercado não demonstrava essas condições que hoje nós estamos já percebendo. Portanto, a pergunta vai nesse viés. Você está dentro de uma instituição de saúde, Sim. Você deve dialogar com demais áreas. Como é que você vê a aplicação, portanto, da sustentabilidade de ESG na área de saúde como um todo? Sua opinião sobre isso? O seu recorte, né, essa sua explanação inicial, ela é muito importante para demonstrar o tamanho do desafio que a gente tem.
Exatamente. Porque, como eu mencionei inicialmente, 11 mil e uns quebradinhos de colaboradores seletistas, mas numa força de trabalho de quase 50 mil pessoas, e na maioria das vezes da área de serviços mesmo, né? Então, são prestadores de serviços. Então, fazer com que essa cultura do ESG seja absorvida por todos eles requer um desafio grande de quem somos e como agimos. E daqui para frente, como nós queremos que você também compre essa ideia com a gente. Né? Então, nesse sentido, nós estamos num esforço muito grande de transbordar tudo aquilo que a gente tem feito com uma agenda da Rede Santa Catarina 2035. Então, nós estamos fazendo alguns exercícios de escuta ativa, não só focados nos nossos colaboradores internos, mas com toda a força de trabalho, com o objetivo de fazê-los pensar, de fazê-los observar e perceber que se eles também não comprarem essa causa conosco, não vai adiantar, porque a questão do ESG, ela não é uma questão econômica e financeira, ela é uma questão de vida, é economia de vida, de tempo, é planeta, é a nossa continuidade no planeta, né? Então, eu tenho conversado com muitos colegas, hoje a gente tem uma relação bem ativa na ANAP, né, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, e a ANAP, existe um grupo de trabalho, um GT, de ESG, onde a gente trabalha algumas pautas. Então, acho que hoje um dos maiores ofensores da área da saúde é realmente a questão de resíduos, porque imagina, é luva, é máscara, tem toda uma questão de cuidado para não ter cruzamento, contaminação cruzada, o risco trabalhista. Então, o investimento para a segurança é muito grande, né? É necessário que a gente tenha ainda os aspectos de vigilância sanitária e tudo mais, né? Então, paralelamente a tudo isso, é necessário a gente ter muito investimento em treinamento das equipes, uma sensibilização ali, ó, para e passo, as metas, os KPIs, né, de uma forma geral, eles são fundamentais com um rígido, sabe, você ficar ali ponto a ponto, observando o que está acontecendo. Então, e também da transparência para tudo isso. Então, hoje, parte dos nossos hospitais, nós temos, parte não, acho que já todos os hospitais, a gente tem reuniões mensais, onde a gente apresenta esses números, os indicadores. Não sei se vocês já viram em construção civil, tem aquelas placas, não sei quantos dias sem acidente. Nós temos isso em relação à contaminação, em relação ao dia a dia da operação, porque a gente tem que cuidar deles e eles têm que cuidar do negócio como se fosse deles também. E eles têm que saber o que está acontecendo para ver se o resultado está... E aí, para isso, nós lançamos um e-book também direcionado a toda a força de trabalho do impacto do clima na saúde humana e outros materiais todos. Mas é realmente aquela coisa do água mole, pedra dura, até que, enfim, né? Tem que ser constante. Exatamente, constantemente. Muito legal. E, Marcel, dentro dessa mesma questão que eu apresentei para a Camila, como que você vê também, a sua opinião, né, se esse mercado de audiovisual já está sensibilizado a se enquadrar num modelo ESG de gestão, né? Não só promover isso para fora, mas também olhar para dentro e falar, bom, eu tenho uma empresa, como é que a minha empresa diminui impactos? Como é que ela apresenta resultados através de práticas sustentáveis? Então, hoje nós formamos um ecossistema que vai desde criação de conteúdo, produção com uma produtora, estratégias ESG e inovação. E a partir desse ecossistema e nos relacionando também com um mercado de entretenimento e audiovisual, nós acabamos de lançar 3 produtos. São produções verdes ou sustentáveis. Então, a gente vai identificar o que um evento ou uma produção audiovisual gera de impactos.
é como se fosse uma matriz de materialidade Sim, ali, Uhum. e como ela pode mitigar aquilo, ou compensar, ou trazer, né, aspectos de educação e conscientização aproveitando aquela atividade. O segundo são produções ou eventos carbono neutro, onde a gente também faz um plano de mitigação e também compensação, também sempre no intuito de conscientizar todo aquele público. E, por último, um painel de indicadores, que é o quê? Nada mais é do que trazer todos os dados de impactos gerados naquela atividade. Sejam impactos positivos ambientais, sociais, e acaba funcionando também, atendendo uma governança para investidores e todo o mercado, para entender o que aquele conteúdo ou aquele evento gerou de impacto e também em toda a cadeia de valor dele. Muito Tá. legal, muito Então, bom. são É esses muito três. bacana isso, Marcel. Você me traz aqui à tona uma situação que a gente implantou faz pouquíssimo tempo, acho que tem uns 2 meses. Inclusive aqui no Hospital Santa Catarina, a gente tem um painel à vista, onde a gente colocou as metas de redução de água, de energia, todos esses itens nos painéis. São televisores que ficam nos Bacana. corredores para que todo mundo perceba, olha, aqui aumentou aqui o consumo de energia. Vamos sair do ambiente e vamos desligar a luz. Engaja todos, né? Não deixa o gás É ligado. Não precisa deixar o chuveiro ligado para aquecer a água para o paciente tomar banho. Então, Sim. são coisas que a gente vem trabalhando e que é fundamental, né? exatamente. Essa gestão do Você dia a engaja dia. todo o Você vai público, engajar. a cadeia de valor também. Isso. Né? Muito legal. Você vê, a gente vai conversando, e a gente já está chegando ao final do nosso episódio, né? Poxa Sim. E vida. aí, agora vocês têm 1 minutinho para um recado final. Vou começar pela Camila Patrício. Por favor, Camila. Bom, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade de trazer aqui todo esse trabalho que vem sendo feito pela rede. E quero deixar também o meu manifesto para toda a sociedade, né, da importância da gente realmente se engajar com as causas do meio ambiente, do social, porque muita gente olha para tudo isso muito direcionado para a questão ambiental, mas as relações humanas, a gente cuidar das pessoas, nós também darmos vazão para o dia a dia, né? A vida está muito acelerada, a tecnologia trouxe tudo isso, né? E o cuidado, o respeito, o amor, né? Trazendo aqui o nosso legado da Madre Regina Prottmann, que foi a nossa precursora, a grande vanguardista de toda essa iniciativa da Associação das Irmãs de Santa Catarina, que as pessoas possam olhar para o nosso cuidado e também cruzando com o que o nosso Papa Francisco deixou, né? Cuidar de si, cuidar do outro, para que juntos possamos cuidar da casa comum, que é o nosso planeta. A gente não tem outra casa, é essa. Não adianta falar que, vou para Marte. Não, Marte não vai ser igual aqui, entendeu? Então, vamos cuidar uns dos outros para juntos cuidarmos da casa comum. Muito legal, muito bom. Marcel Guarilha. Bom, eu sinto, né, a gente vive hoje um cenário, um panorama global totalmente doente, né? Eu acredito que o planeta ele está doente porque o ser humano está doente, né? Então vai muito de encontro à agenda que vocês desenvolvem, muito focado em demonstrar a relação de propósito com espiritualidade, porque sem pessoas mais íntegras e mais integradas com o planeta, a gente não vai mudar esse cenário. Não é mudando as políticas, as guerras, o mercado financeiro que o planeta vai mudar, e sim a partir de pessoas melhores. Então é esse recado que a gente deixa. A ferramenta ESG, todas as ações, a sustentabilidade, essa agenda, ela é um convite para as pessoas se conhecerem, né? Quanto que ela pode se desenvolver como ser humano e também engajar outras pessoas para agendas como essas acabarem, né, contagiando o planeta como um todo. E a gente tem um cenário cada vez melhor. Muito bacana, muito legal. Vou agora à nossa parte dos agradecimentos. Quero agradecer à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o professor Carlos Luque, diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Moraes, aos nossos apoiadores, o IRIS, a Sebrace, a ANEFAC, o Senan, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro e a Michele Belfiore, ao time da Level Group, que também nos apoiam,
E a vocês que não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da Sebrae, da Nefac, da Level, do Sindiprestem e do Senan, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, Obrigado. Vocês foram ótimos, perfeitos, foi muito gostoso estar aqui com vocês. E também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP. Até o próximo episódio.